Olá, Luzinha! Seja muito bem-vinda a mais um tarô da semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. Vou trazer para gente as cartas sobre os próximos 7 dias a partir de hoje. Então, respira fundo, se conecta e escolhe entre o Monte 1, o Monte 2 ou o Monte 3. Eu vou deixar a minutagem de quando cada monte começa, escrito aqui na tela, no primeiro comentário e na descrição do vídeo, assim como o site da Luz Mística, para caso você queira uma consulta de tarô particular com a minha equipe. Luzinha do Monte 1. A energia da semana de vocês vem com as cartas da Rainha de Paus e o 9 de Espadas. Já começo dizendo, Luzinha, que essas são duas cartas extremamente diferentes entre si. Se você perceber, até a imagem, a representação simbólica de cada uma dessas cartas também é bem diferente. Isto é, a Rainha de Paus representa a nossa maior virtude, a nossa integridade, a nossa capacidade de comunicação, de reconhecimento, de valor pessoal, de força criadora. Quando a gente vê uma rainha no tarô, significa algum tipo de planejamento, algum tipo de estratégia, como se fosse aquele primeiro momento antes de uma ação ser executada. E no naipe de paus mostra isso tudo muito bem embasado. Por outro lado, 9 de espadas, uma carta que fala sobre pensamentos ruminantes, ansiedade, a mente inquieta, de alguma forma simboliza também pesadelos, insônia, uma dificuldade de ficar tranquila, aquela sensação de que os pensamentos estão borbulhando dentro da gente, mas de uma maneira mais pejorativa, sabe? Como se esses pensamentos surgissem involuntariamente e nos colocassem para baixo. Então, é uma carta que fala muito sobre ansiedade, medo das coisas darem errado. Logo, Luzinha, eu entendo que talvez você esteja passando por essa semana com algum plano na sua mente, especialmente associado ao lado da carreira, e esteja com aquele receio de que as coisas podem dar errado, de que você pode sair no prejuízo, de que as pessoas podem te passar a perna. Muito cuidado com isso, meu amor, porque o 9 de espadas muitas vezes representa o medo que surge dentro da nossa mente, nos machuca e se dissolve dentro da nossa mente, sem se concretizar do lado de fora. Então, ele pode trazer um desperdício de energia muito grande. O que você deve fazer, então, perante essa situação, Luzinha? Parar e se ouvir. Parar e ouvir essa voz ruminante interna, o que ela está te alertando, por que ela traz essa ressalva, tá? Por outro lado, também, uma outra interpretação que essas cartas possam trazer, Luzinha, é você em uma situação de alguns atritos e discórdias, talvez algum tipo de desconexão ou de desavença em algum laço, seja ele familiar, profissional, amoroso. E aqui com a Rainha de Paus, sentindo que seu orgulho foi ferido e tentando reaver esse orgulho. Muito cuidado com isso, Luzinha, porque senão você pode acabar tomando atitudes impulsivas e depois caindo num estado de arrependimento. Porque vou ser bem sincera, se esse for o seu cenário, meu amor, tendo um 9 de espadas, não tem muito como esse orgulho ser reavido. Basicamente, não vai ter uma resolução ou um desfecho dessa história em que você vai se sentir ouvida, contemplada, plena. E aí pode ser aquele momento em que a gente arrasta uma dor e um sofrimento que, na verdade, deveria ter sido digerido e a página deveria ter sido virada. Então, se você está em um estado de descontentamento ou bateu de frente com alguém, o melhor é se afastar e pensar sobre isso, aprender a respeito, ver o que essa experiência te trouxe a nível de aprendizado, a nível de equívoco, a nível de acerto, mas não tentar de alguma forma mostrar o seu valor nesse mesmo ambiente que te desvalorizou, tá bom? Um outro conselho, né, da Rainha de Paus com 9 de espadas é, às vezes essa tensão toda é porque você não está organizando muito bem a sua rotina e os seus dias. E aí essa semana vai passando como um furacão, toda hora uma demanda diferente, uma tarefa, uma função, você ali no meio do caminho, não tendo um minuto para respirar, não conseguindo almoçar direito, indo dormir, um horário ímpar e acordando no dia seguinte muito cedo. Então, assim, é um momento também que pede de você essa reavaliação da sua qualidade de vida, dos seus hábitos, de como você está se cuidando, tá certo? Considerando isso, Luzinha, a gente vê aqui a sua energia pessoal com 5 de paus e a carta do enforcado. Aqui a gente entende um estado de alerta, porque a carta do enforcado simboliza aquele momento em que a gente cria uma projeção, a gente cria uma ilusão, a gente cria um desejo que não consegue se materializar na sua realidade, porque ele só existe nesse campo dos pensamentos e das vontades, no campo da expectativa. Vou falar uma coisa: viver a expectativa é o mesmo que viver a ilusão.
Porque nenhuma expectativa jamais será atingida daquela maneira como a gente mesmo idealizou. Afinal de contas, estamos num mundo em que existem trocas, opiniões diferentes, mentalidades diferentes, e a expectativa tenta controlar os resultados ou o desdobramento dos eventos da nossa vida. E esse controle, Luzinha, já falo direto, ele é impossível, a gente não consegue manter controle da nossa própria jornada. Quando a gente vê o 5 de paus, ele remete a um desejo de retomar algum período do passado em que se acredita que havia mais felicidade. Então veja só, às vezes você olhando para uma época da sua vida, seja por conta do trabalho, da família e do amor também, e pensando, eu era feliz e eu não sabia, eu quero voltar àquele estado do ser. O pendurado nesse caso, ou o enforcado, né, são duas nomenclaturas para a mesma carta, pode indicar que você está passando uma maquiagem no passado. Sabe o que é isso? Quando a gente filtra o que havia de desgastante, filtra o perrengue que a gente passou e tudo parece lindo, tá tudo ali com um brilho, um holofote de Hollywood e a situação parecia a mais bonita possível. Então aqui, meu amor, se você está tentando resgatar qualquer coisa ou qualquer época da sua vida do passado, não apenas essa questão do orgulho pessoal, é um indicativo de que é importante seguir em frente e soltar. Às vezes você não vai conseguir ser recontratada por aquela empresa, ou não vai conseguir um cargo idêntico, não vai conseguir reconciliar tal relacionamento. Às vezes não vai ser possível realmente se encaixar naquele molde. E por quê, meu amor? Porque você mudou. Uma vez que você mudou, aquele mesmo formato de realidade já não cabe mais na sua vida presente. E digo mais, se você olhar com senso crítico e com mais assertividade, vai perceber que no passado haviam circunstâncias que não estavam favoráveis e justamente por isso a energia expeliu aquele momento da sua vida. Então, aqui é aquele momento de redenção, de aceitação, de resignar, tá bom? Ao mesmo tempo que a gente entende essa energia, e eu trouxe para você uma espécie de alerta, Luzinha, o enforcado é uma carta muito interessante. Ele nos permite enxergar o mundo por pontos de vista, por perspectivas diferentes. Uma vez que a gente não se embriaga das ilusões, o enforcado permite que a gente enxergue a si mesmo sem tanto julgamento, sem tanta censura, sem aquela sensação de condenação. Então, com o 5 de paus, pode ser aquele momento em que, identificando que o passado não vai ser resgatado, você começa a resgatar a sua energia vital e a sua força para avançar para o seu futuro, até mesmo para cuidar do seu presente com mais gosto, com mais entrega, com mais vigor, tá bom? É a minha recomendação maior vendo essa carta, tá? Se você está passando por isso, já me conta nos comentários como que está ressoando. Todo mundo sabe que é a minha parte preferida é ler como que tudo sintoniza. Bom, Luzinha, na vida emocional a gente tem o julgamento e o rei de espadas. Aqui é uma coisa interessante porque o significado vai ser muito diferente para as diferentes possibilidades. Para quem está em um relacionamento sério, solteiro, para quem está com contatinho. Então, quem está em um relacionamento oficial, namoro, noivado ou casamento? Carta do julgamento pode mostrar a relação passando por uma restauração, uma nova possibilidade cruzando o destino desse casal e uma reaproximação vitoriosa. Na carta do Rei de Espadas, eu entendo que isso acontece com base no diálogo, com base na troca, vocês estabelecendo talvez novos acordos dentro do relacionamento, até mesmo escolhendo cortar algumas pessoas da vida do casal. Seja esse cortar pessoas, como cortar a interferência de pessoas, tipo familiares, amigos, etc. Ou até mesmo se afastar de pessoas que estavam trazendo influências nocivas para a saúde do relacionamento. Isso não acontece, Luzinha, no sentido daquelas relações abusivas, que chega alguém e fala, você não pode mais ter amigos, você não pode mais isso e aquilo. Não é assim. É o casal com muita sinceridade e de uma forma realmente nobre, percebendo quais são as influências do meio que desequilibram a dinâmica do casal. E tem vezes em que isso acontece de fato, sem que seja o outro com um olhar controlador e dominante sobre nós, né? Acaba, Luzinha, não sendo uma semana tão romântica, tão cheia de desejo, mas pela carta do Rei de Espadas, é como se vocês conseguissem encontrar equilíbrio e estabilidade dentro do relacionamento de um jeito novo. Talvez você possa até ter pensado que essa relação não tinha mais jeito, que ela ia terminar, já estava pronta para isso, quando agora o destino te coloca essa nova chance. Isso não é o mesmo do que tentar retomar um ponto do passado, porque o julgamento é refrescante, ele realmente traz um novo momento para a relação, tá? Também entendo com a carta do julgamento e o Rei de Espadas que pode vir um desejo, até mesmo um combinado de mudança através do casal.
de querer mudar de casa, ou de cidade, ou de estado, ou de país, de querer fazer algum tipo de transformação enquanto indivíduos e que vai de alguma forma contribuir para novos sonhos e projetos do casal, tá? Minha dica é mantém tudo isso no sigilo, não conta para ninguém não, para não deixar que palpites ou até mesmo que a transferência de energia interfira. Bom, as pessoas que estão se envolvendo com algum contatinho, que tem um envolvimento que não é muito bem definido. Essa pode ser uma semana em que essa pessoa faz declarações ou ela se abre para você de um jeito novo, mostrando que realmente ela quer estar ao seu lado e talvez até mesmo propondo algum novo tipo de envolvimento, como por exemplo um namoro ou algo mais sério, tá? O rei de espadas sabe muito bem a que veio, e o rei de espadas, embora seja um pouco mais durão, um pouco mais impenetrável, menos sensível, neste caso, com o julgamento, ele quer renovar os ares da relação, mas ele não quer te cortar. E por que eu entendo que ele não quer te cortar? Como a gente tem logo ao lado do rei de espadas um cavaleiro de paus, eu entendo que o sentido desse envolvimento vai ser crescente, tá? Então aqui pode mostrar assim esse momento de uma conversa sincera e pura, em que vocês vão chegando a um acordo de uma relação mais acertada e mais bem definida, mais bem delineada. É uma semana em que talvez vocês mais conversem, vocês mais tenham trocas intelectuais do que trocas românticas também, porque estará todo mundo muito atarefado, mas eu entendo que logo mais as coisas voltam a se tornar mais sensibilizadas e tem mais fogo aí para o casal, tá? As pessoas que estão totalmente solteiras, que não têm nenhum tipo de envolvimento. Aqui a gente já entende, Luzinha, que talvez você esteja numa semana em que ver que alguém do seu passado já seguiu em frente e está em um relacionamento te instiga, te provoca. Falando num português bem figurativo, pode ser um momento em que você se sente mordida porque o outro está seguindo em frente. E aí pode vir aquela ilusão de, essa pessoa só está fazendo isso para chamar a minha atenção. Essa pessoa postou uma música no Instagram indireta para mim. Essa pessoa visualizou o meu story, então essa pessoa me quer. Cuidado com isso, meu amor. Cuidado para você não ver um sinal minúsculo que a pessoa nem tá te dando, você que tá presumindo e identificando. E aí, através de uma ginástica mental mirabolante, querer colocar aquela pessoa afim de você. Tá? Cuidado. Principalmente as pessoas que estão totalmente descomprometidas podem cair nessa. E isso, Luzinha, acaba representando sim um alimentar-se de migalhas. Então, o julgamento e o rei de espadas vem principalmente como um conselho que é vira essa página, fecha essa porta. Talvez seja essa semana em que você decide se limpar completamente do passado e tirar a pessoa das suas redes sociais. Se for alguém que realmente te orbita, falar que ele chega para lá, não se comunique comigo, isso não me faz bem. Eu entendo você tendo uma postura agora, através de você, mais dominante, que delimita melhor o seu espaço pessoal e através dessa imposição de limites, haverá uma mudança mais significativa na sua vida amorosa. Então, cuidado para não deixar um ego ferido, te conectar com alguém que na verdade não vale a pena e que não te tratou como você merecia, ok? Não é uma semana em que eu vejo você iniciando um novo relacionamento. Como vem o julgamento e o rei de espadas, é mais aquela sensação de faxina, né, higienização emocional que eu entendo com as cartas. Agora, na vida financeira, cavaleiro de paus com carta da torre. Eu entendo que tem algum dinheiro para entrar, então é uma semana que você vai ter algum tipo de ganho. Esse ganho não vem por vias que sejam muito amistosas ou muito gostosas. Então, inclusive, pode vir através de alguma situação que não é bacana, como por exemplo um ganho de um processo, uma rescisão salarial, um acerto, alguém que estava te devendo, ou então um reembolso que estava atrasado e finalmente cai na sua conta. Essa torre mostrando, né, alguma circunstância que, na verdade, gera estresse ou que inicialmente gera algum tipo de perda, de prejuízo, de frustração, pode aquecer a sua vida financeira e pode ser que você se sinta, então, mais contemplada materialmente. Afinal de contas, com o cavaleiro de paus, isso tudo é uma circunstância que já está se encaminhando na sua vida, não é nenhum evento novo que acontece essa semana, é um dinheiro que já chega para você. As pessoas que não estão exatamente neste cenário, eu entendo que cuidado com essa semana, Luzinha, porque você pode fazer gastos desnecessários. O que é isso? Às vezes as nossas prioridades vão ficando um pouco invertidas, a gente não consegue se organizar tão bem materialmente, gasta tudo que tem ali de disponível e depois passa o restante dos dias do mês muito apertada. Cuidado com isso. Considere muito bem antes de fazer compras. Também analise direitinho se você pode economizar, se tem cupom de desconto, se tem lugares mais baratos para você fazer as suas compras. E não recomendaria aqui fechar negociações maiores ou mais robustas ao longo dessa semana. Claro que se você trabalha diretamente com vendas, isso faz parte do seu trabalho. Eu falo no nível pessoal, tá?
É uma semana também que eu entendo que algumas pessoas podem ter algum tipo de dificuldade com relação a carros, motos, veículos como um todo. Às vezes pode acontecer ali de dar um raspão, de arranhar, de precisar fazer alguma manutenção ou precisar reparar alguma coisa. Isso também pode simbolizar uma necessidade de mexer nos bolsos, né, de usar dinheiro. Então, tenha uma direção muito cautelosa, como se diz, né? Tenha muita cautela e muito cuidado, dirija com carinho, é o que eu posso dizer para você. Não é uma energia de machucar, de acidentes, coisas assim, mas pode ter ali um desgaste, um estresse que consideravelmente leve uma parte do seu dinheiro, das suas reservas embora e que poderia ser evitado. Então, ficar de olho. Fora isso, né, eu entendo que a gente tem um 4 de ouros com 2 de copas mostrando a sua vida profissional. As pessoas que então trabalham em firma, eu vejo uma semana de estabilidade, uma semana de harmonia, o 2 de copas mostrando isso. Você conseguindo ter boas relações com seus clientes, seus colegas de trabalho, seus líderes. 4 de ouros mostrando que, embora você não esteja ali radiante de satisfação, brilho nos olhos, gozando a vida de alegria por esse trabalho, é como se você entendesse que ele está bom o suficiente, que ele faz parte de onde você precisa estar agora. Então me vem um senso ali de satisfação, de seguridade, de paz, tá? Aqui eu também entendo que algumas pessoas podem começar a sentir um clima emocional, romântico do flerte dentro do ambiente de trabalho, graças a esse 2 de copas. Mas você e a outra pessoa vão ficar contidas, ninguém vai falar sobre o que está acontecendo, só vai ficar aquele climão no ar. Como se diz, né? Uma tensão no ar através desse desejo. Não recomendo nesse período, Luzinha, você falar o que você quer. Porque como a gente tem esse 9 de espadas, depois você pode sentir que arruinou tudo, ou enfim, a pessoa pode interpretar errado, pode virar uma maracutaia ao invés de uma solução. Então deixa o tempo passar para você entender como isso tudo vai se manifestar. Os profissionais autônomos, é uma semana mais lenta, é como se o trabalho estivesse indo vagarosamente, um dia por vez. Ao mesmo tempo, é como se você fizesse vendas ou fechasse negócios ou fizesse atendimentos de uma maneira que é satisfatória, então no fim das contas você consegue receber um bom dinheiro, mas não vejo aqui muita impulsividade. Se a gente olha o 4 de ouros, é como se você precisasse, Luzinha, fazer algo diferente para chamar a atenção do seu público e para prospectar mais clientes. E o 2 de copas mostra que isso é através do afeto, da conexão, de mostrar quem você é, de mostrar os valores do seu trabalho, os diferenciais, as qualidades do trabalho. As pessoas que estão sem trabalho, que estão buscando possibilidades profissionais, né? Eu entendo que pode surgir alguma alternativa, você pode fazer boas entrevistas, vivenciar processos seletivos que vão se desdobrando de uma forma interessante. Entendo também que não é uma semana tão favorável assim para você já receber uma contratação, mas é uma semana em que você faz algum tipo de progresso e existe algum tipo de movimento. Então, não tenho aqui nada a reclamar. Ainda você continua sem trabalho, mas talvez uma das entrevistas que você faça essa semana lá na frente vão surtir efeito, tá? Cuidado com a ansiedade de talvez você tenha feito uma entrevista muito boa recentemente, está esperando um resultado com muita convicção, com ansiedade, está até frustrada, procurando, né, no seu e-mail, uma ligação, enfim. Então, cuidado com isso, porque é possível que essa entrevista muito boa tenha ficado por isso mesmo. Lembrando aqui, né, não vai dar para reaver o passado se essa for a sua intenção. Bom, trouxe pra gente, Luzinha, uma carta do Oráculo dos Anjos e Ancestrais como mensagem espiritual da semana. E vem pra gente o Pai Celestial, confie no desconhecido. Vou ler o texto guia pra gente. Confie que o seu caminho está se desenrolando exatamente como precisa. Você tem um relacionamento pessoal com o grande Pai. Saiba que ele está guiando com amor. O Pai Celestial aparece em muitas religiões e mitologias como o Deus Pai. Ele é a contraparte da Mãe Terra em muitas tradições. Portanto, essa carta representa os poderes universais que são essencialmente masculinos, as energias que as pessoas invocam e buscam em tempos de necessidade e gratidão. O Pai Celestial personifica seu relacionamento com as energias masculinas do divino e possivelmente uma figura masculina e paterna muito poderosa também. Você é um co-criador da sua vida. Cada pensamento, sentimento, intenção e emoção que tem está criando o caminho à frente. Com isso dito, não é necessário saber todos os detalhes do que vai acontecer diante de si. Quando esta carta aparecer, você está sendo guiado a recuar e sair do próprio caminho, porque há um poder maior que não está apenas ao seu redor, mas dentro de você. E o Pai Celestial está criando a melhor experiência imaginável.
Aceitar isso permitirá que a energia milagrosa entre em sua vida. Portanto, veja as coisas de uma perspectiva mais elevada, como a águia da carta. Esta carta também pode aparecer quando houver oportunidades para melhorar a conexão com o seu pai. Se a figura do seu pai estiver no céu, saiba que seu espírito está se aproximando. Se ele estiver na terra, há uma oportunidade de curar algo, seja o passado ou o presente. Ai, carta bonita, muito bonita. Primeira vez que ela vem no tarô da semana, né? Me lembrou um pouquinho o enforcado, com a sua chance de te trazer novas possibilidades, perspectivas, através de um olhar por ângulos diferentes. Bom, Luzinha, essa é a semana de vocês. Me diga como tudo isso ressoou. Aguarda esses feedbacks. A gente se vê na próxima semana. Um grande beijo e até mais. Luzinha do Monte 2, a energia da nossa semana vem com 7 de copas e 2 de paus. E eu falo nossa porque eu também escolhi o Monte 2 dessa vez. Vamos ver o que as cartas nos trazem. O 7 de copas, Luzinha, fala sobre aquele momento em que a vida parece mais confusa. A gente não consegue entender muito bem quais são as nossas emoções, os nossos desejos, como a gente pode organizar a nossa vida. Vem um impulso com o 2 de paus de explorar novas possibilidades, abrir novos caminhos, fazer coisas diferentes, mas é como se o 7 de copas surgisse como uma nuvem, dizendo como? Como é que eu faço isso? Por onde que eu começo? Como que eu me movimento? Então eu vejo que é uma semana em que a gente experimenta uma certa crise existencial. Um ponto interessante do 7 de copas é que ele pode pedir da gente uma limpeza energética, pode ser um momento da gente fazer uma oração de banimento e de proteção, com as próprias palavras mesmo, Luzinha, pedindo que Deus, que a Mãe Terra, que o Divino cuide de você, limpe do seu campo tudo que há de negativo, ou, né, da maneira como você preferir. Algumas pessoas gostam do Salmo 91, enfim. Eu entendo com o 7 de copas que pode ser bacana, assim, a gente fazer essa purificação energética para deixar esse campo mais sustentado, mais protegido. Mas para além disso, é como se a gente não tivesse conseguindo mesmo captar o que a vida pede de nós e o que pedimos da vida. O 2 de paus representa que talvez isso faça parte do nosso processo e não é uma semana que a gente tem que ter essa resposta na ponta da língua. O 2 de paus até fala sobre saber ponderar, saber refletir, saber contemplar, buscar o conhecimento antigo, ou seja, aquele que a gente já aprendeu, já praticou nas nossas experiências do passado antes de avançar. Então pode ser uma semana talvez um pouco mais improdutiva, pode ser uma semana em que você quer ficar mais quietinha, mais voltada para dentro de si, há um chamado para introspecção. Na carta do 2 de paus, algumas pessoas podem estar planejando uma viagem em conjunto, com amigos ou com familiares, com amor. E aí até isso se torna um processo um pouco confuso. Assim, meu amor, eu entendo que é uma semana que a gente tem que descansar e não se cobrar demais. Não é uma semana em que eventos negativos nos acometem, graças aos deuses. Mas, às vezes, por essa sensação perdida, a gente custa a ver graça nas coisas, sabe? A vida tá acontecendo, os dias vão passando e falta aquele ar inspirador. Essa inspiração, Luzinha, ela precisa ser sustentada pela fé. Ela vai ser edificada pela conexão com a natureza e com o divino. Então, se você tiver a oportunidade, eu sei que parece bobo quando a gente fala, abraça uma árvore, se conecta com esse ser vegetal. Ou se não, para contemplar as estrelas no céu. A gente está entrando em semana de lua minguante, então fica tudo mais estrelado, até quando a gente mora na cidade. Faça algo para restaurar essa conexão com o sentimento e a confiança de amparo, com a fé no amparo divino, tá? Vejo também com o 7 de copas e o 2 de paus que algum plano ou objetivo podem ficar suspensos, podem ser adiados. Por ser uma semana mais vagarosa, talvez você nem tenha muita justificativa, muita compreensão do porquê isso foi remarcado ou foi adiado, mas a minha dica é solta, sabe? Não fica tentando controlar, não fica tentando entender demais, também não se deixe cair no estresse em função disso, ok?
Eu entendo aqui com o Rei de Copas e o Oito de Ouros, simbolizando a nossa energia pessoal, que é um período em que, embora haja, né, com o Oito de Ouros, um foco nas funções práticas e objetivas, como, por exemplo, no trabalho, na rotina, no cuidar da casa, quem está estudando também vai manter esse foco nos estudos, é como se isso fosse somente a pontinha do iceberg. Porque o Rei de Copas fala sobre a busca por sentido, por significado, por propósito aqui na Terra. E quando a gente está no Rei de Copas, precisamos ligar intimamente esse senso de propósito com o prazer. Não o prazer imediato ou o prazer fútil, não é exatamente aqui uma ideia de um hedonismo, mas pode ser aquela ideia do o que faz os meus dias terem um sabor gostoso, o que faz a minha vida valer a pena, como é que eu posso aplicar isso, nem que seja de uma forma miudinha, no meu cotidiano. O Rei de Copas, Luzinha, também fala muito sobre trabalhar as questões internas associadas ao masculino, aos seus relacionamentos amorosos. Também traz muito dessa ideia da autoconfiança, da autoestima, de se sentir à vontade no próprio corpo. É como se ele viesse mostrando que é o momento da gente sentar no trono da beleza e do sentir. E isso pede da gente, com o Oito de Ouros, um trabalho pessoal de refinamento. Talvez seja o momento de reavaliar os próprios hábitos, entender o que a gente está consumindo, o que a gente está comendo, o que a gente está bebendo, o que a gente lê, com quem que a gente conversa. E não para julgar, o Rei de Copas não julga, mas para compreender o que está diferente da energia que a gente quer ver acontecer na nossa vida. Então é essa fase de reavaliação. Quando a gente pensa numa busca por propósito existencial, ela pode escancarar um vazio absurdo, um abismo dentro de nós. E a ideia é encarar esse abismo sem medo, sem achar que ele vai nos engolir. Na verdade, ele vai provocar dúvidas e ele vai nos instigar a acessar os nossos próprios mistérios internos. É até possível que seja uma semana que a gente está mais profunda, mais filosófica, mais conectada com a Lua. E a Lua está no movimento minguante, ela está no movimento ali de deixar para trás os apegos, os vínculos, os desperdícios do passado, né? É uma semana também que eu entendo a gente querendo trazer para o nosso próprio trabalho um sentido maior de conexão, de interação, de amor e de afeto pelo que a gente pode oferecer ao outro ou pelo que o nosso trabalho pode desdobrar aqui na Terra. Então isso é lindo, fico contente. E eu entendo também que o maior conselho aqui do Oito de Ouros é: estude, aperfeiçoe o seu intelecto, as suas habilidades. Lembre-se, Luzinha, que você não sabe de nada. Você é um grande aprendiz aqui na Terra que está nesse eterno aprendizado. Então, é o momento ideal para começar a estudar algo com mais afinco, tá bom? Quando a gente vê aqui o lado emocional, vem o 5 de copas com o cavaleiro de ouros. Eu vejo nesse montinho várias pessoas recém-terminadas ou ainda precisando virar a página sobre um relacionamento que se findou. O 5 de copas mostra, Luzinha, que por mais dolorido que tenha sido, foi necessário. O que aconteceu foi, você decidiu aceitar um fato que na real já estava aí há muito tempo. Você só estava recusando por medo de sair da zona de conforto, por medo de como seriam as coisas após esse momento do término, após esse afastamento. Na hora que você realmente enxergou a realidade, não havia mais alternativa. Essa dissolução se fez necessária. Então, Cavaleiro de Ouros, vamos caminhando devagarinho em direção à nossa própria cura, em direção a enxergar essa relação com outros olhos. A ideia geral é que não há briga, não há discussão, não há rebuliço, mas existe aquela sensação de perda, o coração ele ainda está sangrando, há ainda até alguma sensação ali de um arrependimento, um desejo de reaver a relação, mas a minha dica é, não tome nenhuma atitude agora. Deixa a poeira baixar, deixa esses sentimentos serem entendidos, tá? As luzinhas que não estão recém-terminadas, vamos lá. Quem está em um relacionamento sério, namoro, noivado, casamento. O 5 de copas traz o relacionamento em um ponto de desconexão. Talvez você já não identifique mais a pessoa que está ao seu lado. Ela já não é mais a mesma pessoa do início do relacionamento, isso é natural, todo mundo muda, a vida se transforma. Mas não é nesse sentido que essa carta simboliza isso. Não é uma recusa ao fato de que todos nós mudamos. É aquela sensação de a gente foi compatível, mas não é mais. E isso dói porque a gente tem histórico, porque a gente viveu coisas bonitas em conjunto. Não vejo com o Cavaleiro de Ouros, Luzinha, você passando por uma ruptura essa semana.
Mas eu entendo lá no seu coração, você começando a assimilar o fato de que talvez essa relação já tenha sido vivenciada, já tenha passado por tudo que ela podia, tudo que ela precisava, tá? Cavaleiro de Ouros mostra que não é ideal agir no impulso. O próprio Sete de Copas nos indica que não é uma semana de tanta lucidez. Então, atitudes, né, mais drásticas como uma ruptura não devem ser tomadas agora, mas é considerar isso tudo. Eu vejo que talvez o casal fique mais distante essa semana, você fique mais silenciosa, outra pessoa também, como se tivesse um hiato. E nesse momento, né, com o Sete de Copas, pode até vir um sentimento ali de querer encontrar culpa no externo. Ah, a gente tá assim, será que fizeram uma magia contra a gente? Ou a gente tá assim, será que é porque ele se distraiu, ela se distraiu com outra pessoa? Será que isso e aquilo? Não. Não, é tudo um acúmulo emocional que foi se desdobrando através de escolhas, através de uma monotonia, de uma rotina que foi criada dentro da relação. Então, de alguma forma, é como se você fosse assimilar essa verdade quase que urgente de que é necessário transformar e é necessário deixar ir, mas ainda precisa, de alguma forma, de um impulso maior de coragem para a tomada de atitude. É uma semana que pode acontecer entre o casal alguma discussão relacionada a dinheiro ou a bens materiais também. Não é algo que pode ser remediado, mas a dica é: converse sobre isso com sinceridade, cuidado para você não se colocar numa posição de vítima, cuidado para, numa parte, não acusar a outra de maneira injusta, tá? As luzinhas que estão se envolvendo com alguém, né? Não é um relacionamento sério, mas estão se envolvendo com alguém. O 5 de copas mostra que essa relação ela já está um pouco mais capenga, essa pessoa já está mais distante, ela já não traz mais tanto interesse, tanto engajamento nas conversas, na vontade de ver, no contato. E o que me traz com o Cavaleiro de Ouros? Você querendo se satisfazer com isso. Quase como, deu uma esfriada. Quem sabe essa pessoa está ocupada com o trabalho, quem sabe é isso ou aquilo. E se recusando a enxergar que talvez essa pessoa não esteja te oferecendo prioridade, essa pessoa não está querendo cultivar esse relacionamento. O Sete de Copas, tal como a gente viu no Monte 1 com o pendurado, ele também cria expectativas ilusórias. Então, quando a gente tenta preencher alguma lacuna com uma resposta que nos traz uma sensação de controle falsa, mas que nos parece um argumento plausível, a gente acaba dentro de um 5 de Copas, que é uma energia ali de dor, de ressalva, de abandono. Atenção, Luzinha, você merece mais. Você não merece tentar ali ficar se diminuindo para ficar em uma relação que não te entrega a profundidade que você almeja. Infelizmente, com essas cartas, a gente entende que essa pessoa está se afastando de uma forma voluntária e dando a entender que é a vida que está entrando no caminho. Então, às vezes é o momento, sim, de respirar fundo, entender essa informação, pegar as suas coisas e sair de perto, tá bom? Até mesmo antes que essa relação fica ainda mais profunda e seja ainda mais difícil fazer esse desapego. É uma leitura que também pode trazer, né, com o 5 de copas e o Cavaleiro de Ouros, alguns casais que não são oficiais, passando por um choque de realidade, porque a condição socioeconômica de um é muito diferente do que a do outro, isso já gera um atrito, isso cria um afastamento, e também pode mostrar você sentindo que essa pessoa não está disponível para você, mas ela está saindo, está se divertindo, está postando foto, está em rolê, então também é um sinal, né? Quando a pessoa não está ali por nós, mas ela está ali para todas as outras pessoas e para toda a vida, a gente já entende que não tem aquele espaço especial que gostaríamos na vida desse outro alguém. Então, atenção. As luzinhas que estão totalmente solteiras, não estão em nenhum relacionamento, né? Com o 5 de copas e o Cavaleiro de Ouros, eu entendo que você continua nessa mesma postura, então eu não vejo aqui um novo relacionamento chegando. Essas pessoas podem estar com um envolvimento emocional com alguém que faz parte do próprio cotidiano, seja um professor, seja alguém do ambiente de trabalho, um chefe, um médico, enfim, alguém que você vê com uma certa regularidade e que tem um termo de contato talvez mais prático e mais profissional. Pode ser que essa emoção esteja ali, mas na prática, o 5 de copas mostra você muito fechada, você muito reservada, colocando quase que todo o seu fogo, toda a sua energia, todo o seu desenvolvimento no trabalho, na carreira, ou então nos estudos, que é esse Cavaleiro de Ouros.
Então, essas cartas mostram, se a postura continuar dessa forma, realmente você vai plantar uma vida amorosa muito pacata e vai colher uma vida amorosa muito pacata. Vai ser difícil alguém chegar, vai ser difícil alguém realmente se aproximar e você se interessar com genuinidade. Então, quando a gente vê o 5 de copas com o cavaleiro de ouros, Luzinha, isso pode mostrar que você ainda está muito vinculada a algum trauma afetivo do passado. Só que o cavaleiro de ouros é uma carta objetiva. Então, isso não quer dizer, Luzinha, que você está chorando o dia inteiro, sofrendo ali, fundo do poço. Mas pode mostrar um emocional que está todo cortado, ele está todo purulento, sabe? E aí, algo dentro de você se recusando a enxergar isso e entrando num estado de insatisfação. Dá esse giroline, faz uma curva aí nesse processo, nessa conduta, Luzinha, para ver o que é dentro do seu coração ainda sente ressalvas a respeito de alguém. Às vezes até o arrependimento de ter passado um tempo da sua vida se relacionando com alguém. Às vezes a gente carrega isso, perdi tempo, tal. Agora só vou abrir de novo se eu tiver muita certeza. E aí a tal da certeza nunca vem, porque a gente nunca vai ter mesmo essa certeza. Então vai pedir de você mesmo essa recomposição, tá? Emocional. Já, meu amor, na nossa vida financeira, a gente tem duas cartas de número 3, que é o 3 de paus e o 3 de copas. Isso é ótimo. Por quê? No 3 de paus, Luzinha, eu entendo que você consegue fazer um bom acordo financeiro com alguém. Você pode receber uma consultoria financeira, você pode comprar um carro, você pode comprar um imóvel, fazer um financiamento. Eu sei que tem alguma permuta muito vantajosa acontecendo e isso é motivo de celebração, de alegria, de comemorar. Também me vem ganhos chegando, algumas pessoas recebendo um dinheiro que não estava esperando, ou mesmo o trabalho sendo produtivo, rendendo, né? A gente vê ali a conta bancária ficando mais recheada, é um processo que pelo 3 de copas leva a muita alegria, pois entendemos ali no 3 de paus que isso tudo é um desenvolvimento que já vem acontecendo, como aquele momento em que o momento da colheita chega após um trabalho árduo. Então vejo um momento próspero, um momento em que os nossos ganhos se multiplicam, se avolumam e tem mais gente envolvida nessas negociações. Aqui eu entendo também com 3 de paus e 3 de copas que pode rolar a compra de passagem para viajar, seja de ônibus ou seja de avião, de navio, enfim. Eu vejo algumas pessoas fazendo esse investimento e ficando ali, ó, felizes pra dedéu, porque 3 de copas é uma energia de celebração. Outras pessoas podem até ser convidadas para alguma festa de celebração em outro lugar, em outra cidade, estado ou país. E aí essa viagem chega com esse propósito, e é um casamento, uma formatura, não sei, alguma coisa nesse sentido, mas que é para todo mundo se reunir e com alegria comemorar uma causa maior. Então eu recomendo, caso pinte essa oportunidade mesmo, que assim seja feito. Na parte profissional, Luzinha, 6 de espadas e energia do carro. Quem trabalha de casa, tá doida para viajar e trabalhar de outro lugar, para viver experiências diferentes, para aproveitar as partes do dia que não estão trabalhando. E entendo também, né, que quem está trabalhando em firma é uma semana serena, né? A carta do 6 de espadas não traz nenhum tipo de desgaste, mas pode ser uma semana em que você precisa ficar um pouco mais afastada do trabalho. Me vem isso. Ou por um adoecimento pequeno, como por exemplo uma gripe, um resfriado, uma sinusite, alguma coisa nesse sentido, então você precisa recuar e ficar mais quietinha, ou porque a empresa está passando por mudanças, as funções estão um pouco mais indefinidas, está um pouco desorganizado, então até você saber direitinho o que você vai fazer, o trabalho fica mais escasso e você tem mais tempo livre. O que eu vejo é que rola essa desaceleração, mas ela não te prejudica. Por outro lado, também eu vejo pessoas mudando de setor ou de área de trabalho essa semana, com a carta do carro e o 6 de espadas, algumas pessoas até mesmo viajando para conhecer clientes novos, para fechar negócios ou para, de alguma forma, trazer alguma parte do trabalho que era necessária fisicamente em outro lugar. As pessoas que trabalham de forma autônoma, é uma semana mais lenta, então é uma semana que talvez você escolha não trabalhar por alguns dias para descansar ou para restaurar as energias, ou graças a esse processo emocional que as cartas já descreveram. A gente entende com a carta do carro que ainda assim existe foco, dedicação, você leva adiante o seu trabalho com responsabilidade. Nos dias em que você estiver trabalhando, as coisas vão fluir muito bem, a vento e popa, não tem do que se preocupar, tá? Também me vem com a carta do 6 de espadas,
que talvez mesmo você que trabalha de uma forma autônoma queira visitar algum local diferente para conhecer mais sobre a sua área profissional. E as pessoas que estão buscando oportunidades profissionais, eu entendo que podem conseguir sim com essa energia de alguma empresa de longe, algum trabalho home office, ou você precisando até fazer um deslocamento maior para ir para essa firma. Talvez assim, né, cidades vizinhas, como por exemplo, eu moro em Lagoa Santa, que é perto de BH, então tem muita gente que trabalha indo todos os dias para Belo Horizonte ou vice-versa. Outro exemplo, né, mais popular pode ser, não sei, São Paulo. Você mora ali no ABC Paulista e você tem que trabalhar na capital. Então eu vejo que pode rolar um trânsito nesse sentido, nesse trabalho conquistado, tá? E eu entendo que isso tudo é muito bem-vindo. Às vezes, com a carta do 7 de copas e do 2 de paus, esse trabalho não é aquele que você mais queria. Você estava ali dividido entre dois que você estava esperando te chamar, mas um te chama antes, você entende que, essa é a oportunidade, eu não posso jogar fora, então eu vou. Vejo dessa forma, tá? O conselho a respeito do trabalho é realmente ir com calma, não pôr o carro na frente dos bois. É um momento, Luzinha, que nossa prioridade maior está nessa parte da fé, da conexão energética conosco, da sensação de que a vida tem significado e beleza. Então é isso que precisa nesse momento ser a nossa maior prioridade. E aí eu trouxe pra gente uma carta do oráculo dos anjos e ancestrais como mensagem espiritual. E vem pra gente a guardiã do espelho. Reserve um tempo para refletir. Eu acho que vai ter muito a ver, né, com a nossa mensagem. Aqui diz: reserve algum tempo para refletir sobre seus pontos fortes e desafios e o quão longe você chegou. Reconheça os seus dons. Os anjos aceitam você do jeito que é. Mesmo quando está passando por um momento difícil, eles ainda o têm na mais alta estima. A guardiã do espelho, um anjo feminino olhando no espelho da vida, convida você a testemunhar a sua força espiritual e beleza, e a se ver como os anjos o fazem. O espelho representa o fato de que suas crenças e ideias centrais são de fato o que é refletido de volta por você para o mundo. Sua vida é um grande espelho de como você se sente interiormente, e a guardiã do espelho te ajuda a reconhecer isso. Quando esta carta aparecer, você estará sendo convidado a reservar um tempo para ver onde você está agora. Você é um ser lindo que superou tantos desafios e se expandiu de tantas maneiras. Seus anjos agora te estão guiando para fazer um inventário da sua vida, para ter tempo de anotar as suas experiências recentes, os desafios que você superou, os pontos fortes que desenvolveu, as lições que aprendeu. Seus anjos querem que você reflita sobre os seus pontos fortes, em particular aqueles aspectos de si mesmo que acredita não serem reconhecidos pelos outros. Ofereça-se a aprovação quando for devido e saiba que, quando se der o crédito, os outros também darão. Bonito? Vou fazer esse exercício. Gostei. Convido todas as luzinhas a fazerem também. Bom, gente, então essa é a nossa semana. Me conta aqui nos comentários se você já está se percebendo nessa energia, se já ressoou com você. A gente se vê na semana que vem. Um grande beijo. Até mais. Luzinha do Monte 3. A energia da semana de vocês vem com as cartas O Louco e o 6 de Paus. Eu vejo essa uma energia maravilhosa, como se você sentisse, Luzinha, que você está ultrapassando algum grande desafio, que você finalmente conseguiu exercer um domínio consciente sobre uma adversidade da sua vida e agora é o seu momento da vitória, do êxito, do reconhecimento coletivo e pessoal. A carta do louco mostra que isso marca para você um ponto de virada, uma nova fase da sua caminhada, em que a partir de agora, Luzinha, você se compromete a seguir o seu próprio coração, os seus instintos, a sua intuição, o seu desejo de ser feliz. O louco no tarô também representa o ponto zero, ou seja, aquele momento em que antes de qualquer concretização a gente tem um infinito de possibilidades ao nosso dispor. E só nos resta ver a vida como bons vivants. Só nos resta experienciar diferentes partes da nossa jornada e, com isso, criar uma bagagem de aprendizado e de consciência suficiente para moldar os novos movimentos que a vida vai nos trazer.
Quando a gente está na energia do louco, Luzinha, a gente quer dançar conforme a música e a gente quer que essa música seja muito divertida. Então eu vejo uma semana em que você sente de alguma forma que a sua vida está se encaminhando, a vida está em movimento, ela não se encontra mais empacada. E isso não só chega com a realização ou com a conclusão de um conflito, como eu mencionei, como também como se o divino chegasse e desse um sopro no seu coração, te trazendo de volta para o seu próprio corpo, para o seu próprio ser. É quase uma quebra de controle mental, sabe? Como se a sociedade, o coletivo tivesse enrijecido a sua força vital e agora você rompeu essas amarras e está pronta para viver a vida 100%. Eu entendo que tudo isso é lindo e maravilhoso, é uma energia extremamente recompensadora, mas quando a gente falar sobre o emocional, o financeiro, o profissional, entenderemos que é uma semana em que algumas advertências se aproximam. Então, é fundamental você ver os desafios como algo que você vai transpor e que vai te enriquecer num nível íntimo, tá? A sua energia pessoal, Luzinha, tá com 6 de ouros e o 8 de paus. Eu vejo você muito satisfeita por ter conseguido tirar da sua vida uma influência, seja ela então uma relação ou algum meio em que você convivia de campo. Na carta do 8 de paus, eu vejo isso tendo sido um encerramento muito orgânico, muito necessário, e no qual você precisou usar o seu poder pessoal para conseguir colocar essa imposição de limite. O 6 de ouros mostra uma semana em que você ajuda pessoas com questões pessoais, questões materiais, através de conselhos, através do seu tempo. E, consecutivamente, você fortalece os laços e recebe também uma ajuda de volta. É como se fosse uma dinâmica de dar e receber muito bem definida. Uma coisa que eu acho interessante no universo, Luzinha, é que às vezes eu ajudo a fulana, mas quem me ajuda é a ciclana. Como se todos nós formássemos uma corrente de pertencimento e de suporte mútuo. Então, nem sempre aquela pessoa para quem você estende a mão vai te estender a mão imediatamente. Ela pode até fazer isso lá na frente, mas uma outra pessoa, em outra situação, pode fazer o mesmo. E que gosto bom que tem a gentileza, que tem o amor ao próximo, que tem enxergar todos nós como irmãos nessa grande orquestra da vida, né? É esse sabor que você experimenta. Existe um olhar doce, um olhar empático, ao mesmo tempo justo, ao mesmo tempo respeitável. E tudo isso, Luzinha, você consegue entregar para o mundo, mas você também consegue entregar para si mesma. E também digo isso, que gosto bom que tem o autorrespeito, o alto valor, o amor próprio. Bom, Luzinha, no 6 de ouros eu vejo, né, também com o 8 de paus, que talvez você faça alguns comunicados importantes, né, bem relevantes a respeito do seu campo profissional. Tanto aquele momento em que você tem coragem de falar para sua família que você quer procurar um novo trabalho, como em que você fala no seu ambiente de trabalho sobre as suas insatisfações e dá sugestões e consegue se expressar isso ao ouvido, como também pode ser aquele momento de intimidade consigo em que você reconhece o que você precisa nesse momento e começa, portanto, a reconhecer quais serão as etapas vividas para atingir os objetivos que você tem. Então, um período ali de redefinições em que existe essa troca intelectual de mensagens. Também entendo que com o 6 de ouros é uma semana mais equilibrada. Então a gente já percebe que essa carta do louco não é desmedida, não é impulsiva, não é irresponsável. Ela simplesmente quer vivenciar o mundo de uma forma mais experimental e mais aventureira, porém ainda assim mantendo os pés firmes no chão e sem fazer nenhuma loucura que lá na frente poderia se tornar um arrependimento. Muito bom. Já na vida emocional, Luzinha, a gente vem com o mundo e a carta do 4 de copas. É uma combinação que traz algum tipo de intercâmbio emocional acontecendo, ou seja, algumas pessoas que estão desimpedidas podem conhecer estrangeiros, viajantes, gente de fora. Ou às vezes quando você se abre sobre a sua vida romântica com alguém que você não tem tanta intimidade, essa pessoa fala coisas valiosas que te levam ao estado de autorreflexão tão intenso que você transcende alguma barreira limitadora. Você pode ver no exemplo de pessoas que você respeita, talvez uma ideia de como você pode conduzir o seu lado emocional. O que eu entendo, meu amor, é que existe algo que rompe uma bolha, uma redoma emocional em que você estava, num estado de solitude, num estado de tédio, num estado de marasmo, e isso tudo te engrandece.
As luzinhas que estão em um relacionamento oficial, sério, namoro, noivado, casamento. Pode ser uma semana em que o seu parceiro ou parceira precisam viajar e vocês passam por esse período em solitude, né, em relação um ao outro. Entendo esse espaço que é criado sendo muito positivo para a relação amadurecer, para você resgatar partes da sua individualidade que o cotidiano e a convivência estavam atropelando. Outras pessoas, naturalmente, não vão ser nesse caso de uma viagem, mas pode ser um momento em que vocês conseguem juntos elaborar uma nova dinâmica para o relacionamento, querendo inclusive acrescentar mais momentos de lazer, mais momentos de prazer, mais momentos de alegria em conjunto. Né? Com a carta do 4 de copas, talvez algum parente seu ou desse parceiro ou parceira estejam passando a semana na sua casa. E aí eu vejo momentos de alegria, você consegue ver como o outro se relaciona, você consegue entender essa ideia do amor incondicional, então é tudo muito gostoso. E também entendo, Luzinha, com a carta do mundo, que você se sente mais independente mesmo estando em um relacionamento, ou seja, vai ter brilho no olhar, mas não vai ter dependência emocional. Fantástico. Isso tudo é, claro, né, um processo de amadurecimento do próprio casal. Nem sempre foi assim, mas agora vocês conseguem se perceber por essa nova dinâmica. As luzinhas que estão se envolvendo com alguém, é um contatinho, um crush, alguém com quem não tem um relacionamento sério. Aqui eu já vejo uma interpretação diferente, Luzinha, porque é como se pelo mundo você entendesse que talvez você seja muita areia para o caminhão daquela pessoa. E eu não falo isso para diminuir o outro. É aquela ideia de que o afeto que você está disposta a entregar, o tempo de qualidade, a dedicação, o carinho, isso aí talvez seja muito para o que a pessoa está disposta hoje a receber. Então me vem uma energia de você fazendo as malas e indo embora, sabe? De não querer ficar ali tentando cultivar raízes num solo, num solo que não é fértil. A carta do 4 de copas mostra que isso pode vir através do toque de alguém. Sabe aquela ideia? Chega alguém e fala, amiga, eu acho que essa pessoa, ela não tá na mesma vibe. E vem o clique, putz, é mesmo, não tá na mesma vibe. Então, naturalmente e de uma forma muito simples, eu vou sair dessa história. Me vem uma energia mais ou menos assim. Já outras luzinhas mais específicas, me fale se for o seu caso, estão naquele momento de hiato, de um relacionamento que é que nem um ioiô, ele fica indo e vindo. Então, quando vocês se aproximam, é gostoso, mas algo acontece, vocês se afastam, fica esse limbo, esse período de hiato, e você começa a olhar mais para si, tem mais alegria, a vida começa a seguir, para depois essa pessoa se reaproximar, e aí as coisas ficam confusas. Então, é naquele ponto em que, lá no fundo, você sabe que essa pessoa ainda vai reaparecer, você sabe que no fundo essa história ainda não acabou, mas você está curtindo a sua própria companhia, o seu momento a sós. A ideia, Luzinha, é que realmente essa pessoa ainda vai reaparecer, mas se você for esperta, se você usar essa energia com proveito, você já vai pôr o ponto final agora, para não deixar essa energia repetitiva aparecer na sua vida e através desse encerramento pode ter certeza que coisa muito melhor está por vir na sua vida romântica. Então, assim, é um momento de redefinições, de reconsiderações. Não é uma semana que traz sofrimento nesse aspecto, mas que pode pedir de você uma análise talvez um pouco mais crítica e mais realista. 6 de ouros é realista, 6 de paus também. E são uma energia de um realismo que consegue considerar o passado sem ficar perfumando esse passado. Então, eu entendo que é um momento chave para vocês. As luzinhas que não estão em nenhum envolvimento. Realmente eu entendo que você pode conhecer alguém de fora, ou uma pessoa que está de passagem na sua cidade, ou você vai para um lugar diferente e conhece, ou até mesmo através da própria internet. Alguma conexão que ainda não é física, que ainda não é tangível pode se manifestar. Aquele momento em que você ainda não conheceu a pessoa pessoalmente, mas a conversa já encaixou, você já está pensando, suspirando e gostando. Eu entendo que tudo isso pode acabar assim se manifestando. Na carta do 4 de copas, Luzinha, talvez seja uma semana em que você se proponha a sair, a ir em lugares diferentes, a conhecer gente nova, se dar esse momento de lazer por direito seu. E o louco com 6 de paus mostram que pode até ser um ambiente diferente do que aquele que você geralmente escolhe.
Então, se você vai sempre ali num pagodinho no domingo, pode ser que você decida ir, não sei, num bar de rock. Ou se você vai sempre para esse tipo de evento, dessa vez você vai no outro e através disso a magia acontece. Então, recomendo sim, Luzinha, essa semana você quebrar a rotina e colocar a cara no mundo, porque tem muito brilho pessoal para ser visto, para ser percebido, tá bom? Uma coisa totalmente diferente do que eu tô falando, mas que pode encaixar bem com algumas pessoas, é o início do estudo de algum idioma novo, tá? Isso pode começar a acontecer. Você querendo aperfeiçoar um novo idioma, começando a querer aprender um novo idioma do zero, eu vejo que realmente é um excelente negócio para você. Realmente faça isso, tá? Bom, Luzinha, falando sobre a sua vida financeira, vem a carta do eremita com a carta do 10 de espadas. Então, vejo você finalmente tendo acesso a um capital financeiro que estava ou congelado ou reservado, ou estava em fundo de investimento, ou estava, não sei, em operadora de cartão de crédito. Então, é como se a lentidão ou até a sensação de escassez do eremita fosse finalizada e você tem mais movimento material, você tem mais recursos. Isso, ao mesmo tempo que é positivo, Luzinha, chega com o alerta do eremita 10 de espadas, que é deixa esse dinheiro quietinho. Mesmo você tendo acesso a ele agora, não gaste. Não há por que gastar. Então, 10 de espadas adverte que talvez se você tentar fazer alguma compra maior essa semana, um valor realmente mais caro, pode ser que você se arrependa, que venha um prejuízo, que o negócio estrague, que chegue com defeito, enfim. Pessoas que estão esperando encomendas pela internet também podem experimentar a mesma situação. Quando chega, é com atraso, quando chega, tá estragado, mandaram diferente, você vai ter que perder um tempinho aí num call center para conseguir trocar ou então para pedir um reembolso. Então, vem ali, né, querendo ou não, uma ressalva dessa parte material, que é você usar seu dinheiro com muita consciência, fazer compras mais baixas, não se arriscar também, tá? Um outro lado, né, do eremita 10 de espadas é que realmente talvez você use parte dos seus recursos para pagar algum tipo de curso ou de estudo. Então, é algo que entendo que não tem muito como remediar, pode ser algo que acrescenta a sua vida futuramente, é só ter atenção com os demais gastos. Luzinha, na sua vida profissional vem a rainha de espadas com o cavaleiro de copas. Então, principalmente as pessoas que trabalham em firma podem passar por uma situação de um certo estresse, que é você vai enxergar alguém no ambiente de trabalho que exige muito, fala demais, opina, palpita, mas essa pessoa em si ela não tá dando duro no trabalho. Ela só tá comentando sobre o trabalho do outro. Ela tá só encontrando problemas, ela nunca tá trazendo a solução. Isso pode te incomodar. Só que aí, diante desse incômodo, 6 de ouros e 8 de paus, conversa, fala o que você está percebendo, traz o seu retorno, não fica sofrendo sozinha não. Se você falar, alguma resolução pode acontecer sim. E às vezes essa pessoa vai até ser desbancada dessa postura mais folgada que ela tem, de criticar e não fazer, tá? Um outro aspecto, né, rainha de espadas com cavaleiro de copas, pode chegar para você, Luzinha, uma nova demanda que não tem nem pé nem cabeça. Ou chega e fala assim, ó, eu quero que você faça para mim uma vela de lavanda, que nem essa aqui. Só que você nem sabe como é que faz uma vela, você nem sabe onde encontrar lavanda. Fala, mas como? De onde é que eu começo? E Cavaleiro de Copas, é simples, pesquisa aí e descobre. Então pode ser uma semana que você precisa aprender uma nova habilidade para cumprir alguma tarefa no trabalho. Vejo que vai dar certo, mas que vai ser um pouco desgastante. Não só desgastante, depois que você fizer e der certo, talvez olhem para você e digam: ah, obrigada, a gente nem tá precisando mais, ou bacana, mas você fez muito além do que a gente tinha pedido. Então, a falta de especificar o que você deve fazer pode levar depois a um sentimento de energia desperdiçada. Mas tudo bem, né? Tudo bem, vida que segue. Não é algo que vai te prejudicar, só que pode desperdiçar algumas horas da sua vida. Com a Rainha de Espadas e o Cavaleiro de Copas, Luzinha, independente se você está trabalhando, se você é autônoma, se você está trabalhando em uma firma, eu entendo que algum convite para uma nova forma de trabalho pode chegar. Louco e 6 de paus podem mostrar você doida para aceitar essa oportunidade, mas aqui eu entendo com o Cavaleiro de Copas que é importante você ser muito cautelosa, tá? Muito cautelosa, não vá correndo em direção a isso não. Vai lá, observa, conversa, troca uma ideia, veja as propostas, para você não trocar o certo pelo duvidoso e não se frustrar depois. Aqui eu entendo que as pessoas que trabalham de forma autônoma estão numa semana em que vem menos trabalho, mas o trabalho que chega é feito com muito amor, com muito carinho. Então, talvez você esteja fechando menos vendas, fazendo menos atendimentos, fechando menos projetos, mas sabe quando seu coração está entrelaçado com os que chegam até você?
É como se aqui mostrasse realmente, Luzinha, com o louco e o seis de paus, que a qualidade, a entrega, a conexão do que você faz estão muito acima dos ganhos que você espera ter. E de repente, esse lado do profissional começa a ganhar mais propósito e significado. Pode ter certeza que com o passar do tempo isso vai refletir diretamente no seu sucesso e na sua recompensa material. Então, viva esse momento dessa maneira, tendo essa prioridade de fazer o melhor ao invés de fazer mais. As pessoas que estão buscando oportunidades profissionais, eu entendo que podem conseguir sim algum convite. A ideia ainda é a mesma, né? Cuidado para você não aceitar de cara e depois sentir que maquiaram muito como seria a vaga, suas funções. Cuidado para não te prometerem que você vai trabalhar no setor A e na hora H você trabalha no setor B. Então é só usar aqui essa agilidade, essa perspicácia do louco, a perspicácia do seis de ouros, para não cair em nenhuma pegadinha, que eu vejo que tudo pode ficar bem sim. Então, Luzinha, eu entendo que é uma semana dinâmica e fluida. Esse obstáculo que você vence, o tarô não especificou pra gente qual que é, mas possivelmente ele vem de um nível pessoal e da maneira como você vinha se comportando perante o mundo, e agora tem essa redefinição que leva a um estado maior de equilíbrio. E aí, antes da gente finalizar, eu trouxe pra gente uma carta do oráculo dos anjos e ancestrais. Deixa eu ver o texto guia pra gente. Lindo, vem a guardiã da água. Vou ver aqui no livrinho o significado pra gente. Tire um tempo para entender como você realmente se sente. Saiba que a sua sensibilidade não é uma maldição, mas um dom que te permite receber e entender mensagens diretamente da sua alma. A água é o elemento que está em seu sangue, em suas lágrimas, em sua carne. A guardiã da água representa os anjos da água, que podem ajudá-lo a mergulhar para entender a profundidade das suas emoções. Esses anjos servem para fazê-lo ver que suas emoções não são apenas os sentimentos que estão na superfície, mas também as velhas emoções que você pode ter bloqueado nas sombras da sua alma. Ao ajudá-lo a reconhecer suas emoções mais profundas, os anjos da água o ajudam a ouvir mensagens que eles têm e a desbloquear seus poderes intuitivos e as energias da abundância. Seus anjos querem que você saiba que está tudo bem em sentir as emoções que estão surgindo em você neste momento. Não importa se eles estão alegres ou tristes, eles são todos mensageiros poderosos que permitem que você entenda o que quer e precisa. Tirar um tempo para respirar e reconhecê-los permite que eles fluam através de você, em vez de desabar como uma onda avassaladora. Observe que também existem mensagens intuitivas, psíquicas, surgindo neste momento. E a menos que você reconheça tudo conforme surge, pode perder orientações importantes que podem levá-lo a apoiar e amar. Nossa, lindo, lindo! É um chamado de conexão com o elemento água, né? Bom, quem sentiu o chamado no curso sobre bruxaria natural, a gente tem toda uma parte do curso sobre desenvolver essa relação com as emoções, os sentimentos com o elemento água. Quem sentir de fazer, está no link do Instagram da Luz Mística, o link da bio. Mas bom, Luzinha, me diga aqui como que o tarô da semana ressoou para você dessa vez. A gente se vê na semana que vem. Um grande beijo, gratidão e até mais.